Olá, aqui é o Leandro e hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre e-mail marketing. Eu recebo muitas mensagens de vários grupos que eu faço parte falando que o meu e-mail não está sendo entregue, meu e-mail está caindo na caixa de spam. Muitas vezes a pessoa culpa a ferramenta que ela está usando e grande parte das vezes o problema não está na ferramenta, e sim em como a gente está usando essa ferramenta. Então eu vou agora mostrar para vocês um pouquinho de informação sobre o que eu posso fazer para melhorar a minha entrega nos e-mails. Os principais problemas que acontecem na entrega de e-mail são: primeiro, o e-mail não é entregue; segundo, o e-mail cai na caixa de spam; e o terceiro, as pessoas não confirmam o e-mail; e o quarto, quando eu tenho uma taxa de abertura de e-mails muito baixa. Então eu quero explicar um pouquinho em cada um desses casos sobre o que eu posso fazer para melhorar essa situação. Primeira coisa que você tem que entender: quando o e-mail não é entregue ou ele cai na caixa de spam, ele tem um motivo para isso. Primeiro de tudo, quando eu for usar um e-mail para enviar o e-mail marketing, esse e-mail tem que ser um e-mail profissional, tem que ser um e-mail meu. Não pode ser um e-mail gratuito, não pode ser um e-mail do Hotmail, um e-mail do Gmail, por exemplo. Por quê? Quando eu vou fazer o envio dessas mensagens, eu tenho que ter autorização do provedor de envio para enviar essas mensagens. Ou seja, o meu sistema de e-mail, por exemplo, o MailChimp, ou o Igoi, MailingBoss, qualquer sistema de e-mail, ele não tem autorização do Gmail, ele não tem autorização do Hotmail para enviar um e-mail. Então, se eu envio um e-mail usando o nome do Hotmail, usando o nome do Gmail, os provedores não veem isso com bons olhos. Ou seja, ele vai bloquear porque eu não tenho autorização deste provedor para enviar o e-mail para eles. Por isso que é muito importante enviar do meu e-mail profissional, ou seja, do nosso domínio.com.br, e esse domínio estar validado no sistema que eu estou enviando os e-mails. Essa validação, você já deve ter visto que quando você coloca o seu domínio nos programas de e-mail, ele exige umas tags ou algumas configurações de DNS para confirmar que você é o real dono daquele domínio. E é esse tipo de validação que os provedores esperam. Então, ou seja, ele vai estar mostrando que você realmente é o dono daquele nome, daquele domínio que você está enviando o e-mail e que você tem autorização para fazer o que você está fazendo. Então, isso é muito importante. Se você tem lá todo o seu sistema de e-mail configurado e na hora de validar o domínio você não valida, a sua taxa de entrega vai cair muito. Então, sempre faça a validação de domínio antes de fazer a entrega de qualquer e-mail. Então, a configuração do seu sistema de e-mail é muito importante. Não simplesmente entre e vá enviando. Faça toda a sua configuração com calma, teste a sua configuração, pois isso é uma das grandes falhas do e-mail marketing. E muitas vezes a gente fala que o problema está no servidor de entrega. Então, ou seja, é o MailChimp que não está entregando o meu e-mail, ou às vezes eu tenho um provedor local na minha casa ou no escritório, onde eu uso um SMTP próprio para fazer o envio dessas mensagens. Esse servidor é muito importante, ele não está nas listas negras. Ou seja, se você pega um servidor, se você monta um servidor e usa ele só para disparar spam, ele vai entrar numa lista negra. Então, é muito importante que esse servidor esteja realmente bem visto perante as pessoas, perante os sistemas de envio de e-mail. Então, se você não tem um servidor desse na sua casa para enviar e-mail, se você usa um sistema como MailChimp ou qualquer outro, então você não tem que se preocupar com isso, porque quem se preocupa com a entregabilidade e o servidor não está numa blacklist é o seu provedor, não você. Você não tem que se preocupar com isso. O que vai acontecer é o seguinte: se você fizer coisas erradas no seu envio, ou seja, se você enviar e-mails falsos, se você enviar spam, esse seu provedor vai entrar em contato com você e vai provavelmente bloquear a sua conta, porque você vai estar fazendo um mau uso do serviço que ele está te oferecendo. E ele vai fazer isso porque o mau uso que você vai fazer vai prejudicar todos os outros clientes dele. Então é muito comum, quando você tem um problema na sua lista de e-mails, o seu provedor bloquear o seu serviço porque você está fazendo mau uso. Uma outra coisa muito importante: existem vários textos que são conhecidos como spam. Ou seja, se você escreveu um e-mail
onde você tem muita coisa colorida no seu e-mail, fontes muito grandes, ou até aquelas famosas frases, ganhe dinheiro fácil, clique aqui para saber como ganhar dinheiro. Tudo isso já é muito manjado pelos provedores, pelos sistemas de inteligência que cuidam dos e-mails. Então, se você mandar algo com muitas coisas em maiúscula, muitas exclamações, coisas coloridas, textos como ganhe dinheiro agora, ganhe dinheiro fácil, fique rico, tudo isso vai ser barrado no e-mail. Por quê? São textos muito conhecidos como spam. Então, essa prática não funciona. Antigamente até funcionava, você comprava a lista, mandava, e pessoas acabavam assinando o seu produto ou comprando o seu produto. Hoje em dia isso não funciona mais. Então, se você usa esses textos muito padrões, falando ganhe dinheiro, com muita coisa em maiúscula, isso já é uma grande chance de cair na caixa de spam. Uma outra coisa, nunca fale de produtos que não são seus. Então, se você está oferecendo um produto, ofereça o seu produto. Não fique oferecendo o produto de outros. Então, por exemplo, se você mandar no seu e-mail, compre aqui uma cópia do Windows, e você não é a Microsoft, você também vai cair numa caixa de spam. Isso acontece muito nos e-mails de spam, por exemplo, de pessoas oferecendo Viagra, mas não é o laboratório que fabrica o Viagra. Oferecendo programas falsificados, onde você não é o fabricante do produto. Então, se você falar de um produto que não é seu, com certeza você vai cair numa caixa de spam. Daí uma outra coisa importante, que é o mais importante de tudo isso, para o seu e-mail ser entregue ou não, que é a sua reputação. E a reputação é todas aquelas boas práticas que a gente tem que fazer para ser bem visto na internet como uma pessoa que manda e-mails marketing. Então eu vou dar agora alguns exemplos de coisas positivas e negativas para se fazer a respeito da reputação. Então a reputação é o mais importante de todo o processo de e-mail marketing. Se você tem uma má reputação, você entra nessas blacklists de reputação e, dependendo do que você fez, você leva 6 meses, 1 ano, ou até mesmo você nunca mais vai sair dessas blacklists. Então, tem muitas coisas que são muito importantes para você seguir. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas que são problemáticas no quesito reputação. Então, vamos lá. Primeiro, quando você tem muitos e-mails e você tem poucas aberturas de e-mail, isso não é algo bom. Porque pode mostrar um desinteresse da sua lista. Isso acontece quando você tem uma lista fria. Então, é sempre muito importante você enviar os e-mails, acompanhar ali as aberturas e as interações. E se as pessoas não estão interagindo com o seu e-mail, separem essas pessoas, criem uma lista paralela só com as pessoas que realmente interagem com você. Não é algo muito interessante você ter uma lista, por mais que seja uma lista muito grande, mas que só muito poucas pessoas interagem com você. Então, quando você tem muitos e-mails enviados, poucas aberturas, isso é mal para a sua reputação. Um outro problema muito grande é quando você manda um e-mail, cai na caixa de inbox da pessoa, mas a pessoa vai lá no programa de e-mail dela e aperta, indicando que aquele e-mail é um spam. Isso é muito ruim. E isso mostra, por exemplo, que você adicionou a pessoa nessa lista sem ela estar esperando por isso. Muitas vezes a pessoa adiciona a pessoa numa lista porque comprou alguns nomes de uma lista ou que acha que essa pessoa tem interesse e a pessoa não se cadastrou. Como ela não se cadastrou, ela não está esperando por aquele e-mail. Então, quando vem, ela se irrita e aperta, indicando que aquele e-mail é spam. Isso é algo muito problemático. Se você tem algumas denúncias como essa, provavelmente sua conta vai ser bloqueada. Quando você tem muitos e-mails voltando, ou seja, às vezes acontece de você mandar um e-mail e esse e-mail voltar. Isso é normal, porque às vezes a caixa postal da pessoa está cheia, ou às vezes está com algum problema técnico do provedor. Então existe os soft bounces e hard bounces, que são quando você envia um e-mail, esse e-mail volta por algum problema técnico, depois ele tenta novamente e o e-mail é entregue, ou quando realmente o e-mail está desativado, e daí o provedor fica tentando mandar o e-mail e esse e-mail vai voltar todas as vezes que ele enviar. Então, qual é a melhor boa prática para você fazer quando você manda um e-mail e você vê que esse e-mail volta? Tira esse e-mail da sua lista. Se você recebeu uma mensagem de bounce temporário, ou seja, que é esse e-mail que
que a caixa postal da pessoa está cheia, tudo bem, pode deixar ele lá. Agora, se você mandou e veio como um e-mail inválido, ou realmente tentou enviar algumas vezes e esse e-mail não foi entregue, não perca tempo com esse e-mail, retire ele da sua lista. Isso é uma boa prática para se fazer. O fato de você enviar e-mails de listas compradas. Então, antigamente acontecia muito, eu quero uma lista de médicos, então eu vou lá no Mercado Livre e compro uma lista de e-mails de médicos, e daí eu começo a enviar propagandas. Isso é muito problemático. Por quê? As pessoas não estão esperando essa propaganda, elas vão realmente criar problemas para você, elas vão apertar o botão de spam, muitos desses e-mails às vezes já não são mais válidos, porque às vezes são e-mails bem antigos, e daí, consequentemente, esses e-mails antigos vão voltar. Por isso que não compre listas, crie a sua própria lista. As pessoas que vão realmente estar envolvidas com o seu negócio são as pessoas que realmente têm interesse no seu negócio. E, consequentemente, dessas listas, quando você tem um aumento muito grande sem justificativa, ou seja, eu tenho uma lista de 50 pessoas, de repente eu compro uma lista com 5.000 nomes, coloco no meu sistema de e-mail, então eu enviava antes 50 e-mails por vez no meu e-mail marketing, agora eu estou enviando 5.000. Esse aumento também já é traqueado pelos servidores como algo negativo. Então, o ideal é você ir crescendo a sua lista gradativamente. Então, as pessoas vão se cadastrando e pouco a pouco você vai crescendo. Se a sua lista crescer de uma vez, isso é um problema. Agora vamos falar dos pontos positivos que eu preciso para a reputação. Então, as coisas boas que eu tenho que fazer. Primeiro, quando eu tenho bastante aberturas de e-mail. Foi o que eu falei lá no primeiro tópico. Se eu tenho um grande número de pessoas que não interagem com meus e-mails, mostra que essas pessoas não estão interessadas ou que essa lista não está aquecida. Então é melhor eu separar essas pessoas e criar uma nova lista apenas com as pessoas que realmente interagem. Todos os programas de e-mail hoje, você pode enviar e-mails ou fazer sequências de listas só para as pessoas que realmente abrem as suas campanhas, pessoas que interagem. Isso é muito importante, porque você vai ter uma lista realmente aquecida. Da mesma forma que é algo negativo quando a pessoa clica no seu e-mail falando que é spam, é algo muito positivo quando o seu e-mail cai na caixa de spam e daí as pessoas falem que aquilo não é spam. Porque passa a mostrar para os sistemas de e-mail que você é uma pessoa séria, que o seu conteúdo realmente é relevante e que tem conteúdo. Então, sempre quando você está começando, é importante você falar, olha, o e-mail pode cair na sua caixa de spam, então seleciona ele, aperta não é spam, que daí você vai receber os próximos e-mails no seu inbox. É importante você falar isso na sua página de agradecimento, porque no começo é muito comum acontecer de cair na caixa de spam. Então, você vai criando essa reputação com o tempo. O engajamento de público é algo importante. Então, de tempo em tempo, quando você manda conteúdo no seu e-mail, depois envie, por exemplo, um link, ou, olha, me responda aqui se você gostou desse conteúdo ou não, ou clique aqui para responder uma pesquisa. Então, essa interação, que é o engajamento, é algo muito importante. Então, a pessoa responder o seu e-mail, ou você poder mandar um link e essa pessoa clicar nesse link. Tudo isso é muito importante. Então, outro ponto importante, nunca coloque o e-mail de resposta como um e-mail inválido, porque é muito importante a pessoa poder responder o e-mail para você. Então, se você coloca o e-mail de retorno como um e-mail, como aquele no reply, ou um e-mail que a pessoa não pode responder, ou seja, um e-mail falso de resposta, isso também é muito mal visto. Então, sempre tem um e-mail válido para você enviar e aceite respostas, interaja com as pessoas. Outra coisa importante, a frequência de envio de e-mails. Você pode enviar e-mails todos os dias, às vezes até mais de uma vez por dia. O que não é algo muito bom é você envia um e-mail hoje, depois daqui a 2 meses envia um e-mail de novo para a lista. Então é muito importante você ter frequência no seu envio, porque daí mostra que você realmente é uma pessoa que interage com o seu público e que tem essa certa frequência. Então, se você sai desse circuito de mandar os e-mails por dia, ou por semana, ou que seja, sempre na mesma frequência, isso também é um problema. E quando você for aumentar a sua frequência, também é bom fazer de forma gradativa. Por exemplo, eu envio um e-mail por semana para a minha lista. Eu quero enviar todos os dias. Antes de você enviar e-mails todos os dias para a sua lista, aumente para cada 2 dias, para cada 3 dias. Então vá
de forma gradativa aumentando esse envio. Outra coisa importante, a idade do seu domínio. Então, se você simplesmente acabou de cadastrar um domínio e começou a enviar mensagens, é bem possível que este e-mail caia também nas caixas de spam. Por quê? Porque você é um domínio jovem, dá a impressão para os provedores que você acabou de criar um domínio só para ficar enviando spam para as pessoas. Então você tem que criar essa reputação é criada com o tempo. Então, sempre que você criar um novo domínio, fique ciente que, até você criar a reputação, o seu e-mail pode cair numa caixa de spam. Uma coisa importante também que você tem que sempre ter em mente é o seguinte: se eu uso hoje o serviço X, por exemplo, o MailChimp, para enviar meus e-mails, e eu uso, por exemplo, o MailChimp com o meu domínio leandrodelamare.com.br. Ótimo. Então, o que acontece? O provedor já conhece o envio do MailChimp com o domínio leandrodelamare.com.br. Se eu mudo para enviar pelo eGOI, por exemplo, e se eu faço essa mudança repentina, ou seja, eu mudo de uma vez, quando esse e-mail chegar de novo nos servidores, ele vai ver, peraí, eu conheço o domínio Leandro Delamare, mas não por esse IP, não por esse serviço. Então ele também vai ter um pé atrás. Então quando você começar a enviar, se você quiser mudar de provedor, fique um tempo com os dois provedores e comece a enviar, por exemplo, um terço da sua lista pelo outro serviço, e daí aos poucos você vai aumentando. Então pelo menos por um mês, fique com os dois serviços e vai migrando parcialmente a sua lista, porque isso é muito importante para a reputação também. Agora, o outro grande karma do pessoal do e-mail marketing, que é, as pessoas não confirmaram o e-mail. E daí fica aquela pergunta, confirmação simples ou confirmação dupla? Na verdade, não existe o que é melhor, se é confirmação simples ou confirmação dupla. Por quê? Tudo depende do negócio, tudo depende do público que você está atingindo. Então, às vezes, é melhor você ter um público que confirme o seu e-mail, ou seja, que faça uma confirmação dupla, do que você ter uma lista de e-mails muito grande de pessoas que não interagem com o seu conteúdo. Então, às vezes, a pessoa se cadastrou ali para baixar um e-book, mas depois ela nem quer aquele e-book de verdade. Então, ela acabou não confirmando. Então, você vai mandar e-mail para essas pessoas, também não vai adiantar nada, porque esse e-mail que você vai mandar para as pessoas, elas não vão interagir. Então, vai ficar naquele caso das pessoas que não abrem o seu e-mail, que depois você vai ter que tirar eles da lista. Então, pense direitinho se realmente vale a pena você ter simplesmente uma lista numerosa ou realmente pessoas que interajam com o seu negócio. Então, pense bem na hora de fazer a confirmação simples ou confirmação dupla. Uma coisa importante é que, normalmente, os e-mails de confirmação dupla, quando você manda aquele primeiro e-mail, olha, confirme o seu e-mail, você vai reparar que normalmente esse e-mail sempre chega no seu inbox. E às vezes a pessoa acabou de confirmar o e-mail e depois o outro e-mail que você envia já cai na caixa de spam. Por quê? Esse e-mail de confirmação é um e-mail já conhecido dos provedores de e-mail. Então é um e-mail padrão que as pessoas sabem que alguém se inscreveu num serviço e que você está confirmando os dados dela. Então esse e-mail é bem comum cair no inbox. Mas não estranhe se esse e-mail cair no inbox e depois os outros e-mails que você mandar para a pessoa já cair na caixa de spam. É exatamente por causa da reputação que você ainda não tem, que você tem que criar. Então isso é normal, não se estranhe. E o problema não é no e-mail que você está enviando e o e-mail que você está e o serviço de e-mail que você está usando. É puramente reputação. Outra coisa importante da confirmação do e-mail. Se a pessoa não interage com o seu e-mail, deixa ela separada. Cria uma lista separada e passa a enviar sempre para as pessoas que realmente interagem com você. Porque isso faz com que você tenha uma lista sempre quente. E são listas de pessoas que realmente se interessam pelo seu produto. Não adianta você ter uma lista imensa de pessoas que não se interessam pelo seu produto. Você só está jogando dinheiro fora, tempo fora com essas pessoas. Então, invista seu tempo nas pessoas que realmente se interessam pelo seu produto. Existem também os e-mails de armadilha, que são e-mails que já estão inativos, os provedores conhecem esses e-mails, então se você envia um e-mail para estes e-mails, ele sabe que você indiretamente está fazendo um spam ou que você está usando uma lista comprada ou uma lista fria. Então, isso é uma coisa que é importante você fazer a confirmação dupla, porque a confirmação dupla, você envia o e-mail para a pessoa e a pessoa confirma, então você sabe que aquele e-mail é um e-mail ativo e real. O e-mail simples, a pessoa pode
simplesmente se cadastrar com um e-mail falso, até com um e-mail desse nativo, só para pegar você. Então, você pode, às vezes, cair numa lista dessa, numa lista negra, porque alguém de má fé se cadastrou utilizando um e-mail falso. E como eu falei para você que o e-mail de confirmação já é um e-mail conhecido dos provedores, então se você mandar um e-mail de confirmação para um e-mail desse falso, você não vai ser colocado numa lista negra, porque eles sabem que aquilo é um e-mail de confirmação. Agora, se você enviou um e-mail de confirmação, a pessoa não confirmar e você continuar forçando enviar e-mail para essas pessoas, aí sim, isso vai ser um problema. Então, muito cuidado com esses e-mails de armadilha. Não tem como a gente saber qual e-mail que é um e-mail de armadilha. Então, por isso que é muito importante você ter uma lista muito séria e uma lista com pessoas que realmente conheçam o seu produto e que usem e-mails reais para você interagir com ela. Agora, o outro grande problema, taxa de abertura baixa. Gente, por favor, não se preocupe tanto com uma taxa de abertura baixa, porque isso é uma métrica um pouco falha. Eu vou explicar para você por quê. A única forma que todos os provedores de e-mail têm de saber que você abriu um e-mail é enviando um pixel. O pixel é uma imagem de um ponto, que é totalmente invisível no seu e-mail, que vai junto no seu e-mail. Então, quando a pessoa abre o e-mail, esse provedor registra que aquele pixel foi lido e daí ele registra a abertura do seu e-mail. Porém, existe um problema. Muitas vezes, os programas de e-mail da pessoa, ele marca como para não abrir imagem por padrão. Então, você envia um e-mail para a pessoa leu o seu e-mail, porém ela não carregou a imagem e isso não vai registrar no provedor. Então, não se preocupem se você tiver ali uma taxa de abertura de e-mails baixa, porque às vezes a pessoa leu o seu e-mail, porém ela simplesmente não carregou a imagem, não carregou esse pixel, então não registrou. Uma coisa que você pode fazer, que é para atrair a pessoa a deixar para carregar as imagens no seu e-mail, é fazer com que o seu e-mail tenha texto e alguma imagem. Por quê? Você pode colocar o texto e uma imagem relativa àquele texto e a pessoa vai ver que tem uma imagem, daí ela vai apertar o botão ali para carregar a imagem. Daí ele vai carregar aquela imagem que está no meio do seu texto, mas junto vai carregar esse pixel que vai dar o controle do programa de e-mail de que o seu e-mail foi aberto. Então, às vezes, você envia simplesmente um e-mail de texto simples e o programa de e-mail da pessoa consta que você não abriu. Isso também não acontece se tiver um link e a pessoa clicar, porque se a pessoa clicar no seu link, vai constar que a pessoa abriu, porque ela não viu a imagem, mas clicou no link, isso também é válido. Mas se você mandar simplesmente conteúdo, ou seja, só um texto simples, sem imagem nenhuma, sem link nenhum, você vai ter uma métrica totalmente falsa, porque é bem fácil de acontecer da pessoa ver o seu e-mail, simplesmente não carregar a imagem e você não vai saber disso. Então não se assustem com taxas de abertura baixa, porque isso é uma métrica um pouco falsa. Então, uma das coisas importantes de fazer é faça um engajamento, ou seja, coloque um link, coloque uma imagem que faça com que a pessoa gere alguma ação no seu e-mail. E daí, com isso, você vai ter esse engajamento e a pessoa vai poder ver o seu e-mail e contar a métrica para você. Então é isso, pessoal. Eu só quis compartilhar um pouquinho do meu conhecimento para vocês de como melhorar a taxa de entrega dos e-mails de vocês. Eu vou pedir para você, por favor, me ajudar. Se inscreve aqui nas redes sociais que estão aparecendo aqui. Curta a minha página, me siga no Instagram, no Facebook, no YouTube. E eu vou estar sempre postando vídeos com conteúdo para quem quer trabalhar com marketing digital. Um grande abraço e até mais.